Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Martins aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre fadiga adrenal. O que é fadiga adrenal, né? Eu vou dividir em vários vídeos porque é um assunto bastante complexo, né? E que não dá para pegar em apenas um vídeo, porque senão vai ficar extremamente longo, né? Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre fadiga adrenal, o que é, para vocês terem uma ideia do que é a fadiga adrenal e muitas vezes você mesmo está com esses sintomas, com esse tipo de problema e não foi diagnosticado. Por que não foi diagnosticado? Porque na minha concepção, é a doença mais desacreditada pela comunidade médica. É uma doença que ela não tem nenhum CID pela Organização Mundial da Saúde. E por que isso ocorre? Porque o tratamento para fadiga adrenal é através de dieta, né, hábitos saudáveis, suplementação individualizada, personalizada e o correto é evitar o máximo possível medicamentos alopáticos. Então, não tem CID justamente por não ter um medicamento para tratar diretamente essa enfermidade. É mal bem a indústria farmacêutica e seus tentáculos. Não tem como fugir dessa realidade. Não é teoria da conspiração. Infelizmente, a fadiga adrenal ela não serve aos interesses, né, do establishment, digamos assim. E infelizmente, eu acabo tendo que agir aqui de uma forma politicamente incorreta em falar dessa forma, né? É, ter um posicionamento aqui como teórico da conspiração. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui o vídeo. Você sofre da famosa fadiga crônica, né? Está cansado em demasia o tempo todo, tem insônia, dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, despertar precoce, está sempre cansado, destruído, como se estivesse com ressaca, fica dias sem dormir, a sensação horrível, libido baixa, impotência sexual, dificuldade cognitiva, dificuldade para aprendizado, não consegue ter concentração para estudar, memória está abalada, está com uma péssima memória, hipersensibilidade ao frio, tá? Inflamação sistêmica, reações inflamatórias constantes, está sempre tendo um resfriado, uma gripe, está sempre com algum tipo de virose, ou seja, o sistema imune está abalado, sofre de dores crônicas, né? A famosa fibromialgia, dificuldade para lidar com situações estressantes do dia a dia, sintomas de ansiedade, depressão, letargia, procrastinação. Pessoal, esses sintomas aqui e muitos outros, tá? O conglomerado de sintomas causados pela fadiga adrenal ele é extremamente extenso, tá? Então, o que acontece? Se você tem um ou mais sintomas que eu acabei de falar, e se você tiver vários deles, a chance é grande de que você sofra de fadiga adrenal, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Para vocês entenderem o que é fadiga adrenal, primeiro vocês têm que entender qual é o funcionamento das glândulas adrenais, o porquê que ela é tão importante para o nosso organismo, tá? Bom, as glândulas adrenais, elas são responsáveis por regular o ciclo circadiano através da produção otimizada de cortisol. Como ocorre isso? Você acorda de manhã, você tem um pico de cortisol para você levantar da cama e ter ímpeto para realizar tarefas e você se sentir bem logo no início da manhã. Então o que acontece? Você acorda, você tem um boom de cortisol. A curva do cortisol ela vai decaindo durante o dia. Quando chega mais ou menos entre 4 e 6 da tarde, você tem um novo boom de cortisol e ele volta a decair lentamente até próximo ao horário de dormir. Então esse é o mapa, né? Esse é o parâmetro normal do ciclo circadiano de uma glândula adrenal que esteja funcionando perfeitamente. Então você dorme bem, acorda disposto, você segue o seu dia se sentindo bem, pode ter uma molezinha, um soninho, alguma coisa em algum momento ali do dia no final da tarde, mas logo em seguida a sua glândula adrenal dá outro boom, outra impulsão de cortisol, você está energizado e aí você começa a ter sono e moleza lá para 8h30, entre 8h30 e 11 horas da noite, e aí você vai descansar e vai dormir. Esse é o funcionamento perfeito da glândula adrenal.
Não só isso, tá? Ela não regula apenas o ciclo circadiano. Ela é responsável, claro, pela produção de cortisol, pela produção de hormônios sexuais como DHEA, pregnenolona, tá? Aldosterona. A aldosterona não é um hormônio sexual, mas é um hormônio utilizado para regular a pressão arterial. Então é muito comum no estágio 1 e 2 de fadiga adrenal a pessoa sofrer de pressão alta, tá? Hipertensão. Já no estágio 3 e 4 é muito comum a pessoa estar com a pressão extremamente baixa. Então tem que identificar em qual estágio que a pessoa está para utilizar a suplementação e principalmente os adaptógenos corretos para estabilizar essa situação, tá? Além disso, a glândula adrenal ela é responsável pelo fight or flight reaction, né? Que seria isso? Reação de lutar ou correr. É basicamente o seguinte: quando você está em uma situação de perigo, ou quando você está passando por algum estresse, ou fazendo uma prova importante, a sua glândula adrenal ela aumenta a produção de cortisol para te dar foco, rapidez, para te deixar em estado de alerta. Então, essa é a reação normal do organismo quando a glândula adrenal está saudável. É você ter uma reação proporcional e correta em situações que demandem 100% do seu ímpeto, digamos assim, que você precise solucionar coisas em casos de vida ou morte, entre aspas, né? Então a glândula adrenal ela é importante nesse sentido. A glândula adrenal auxilia o sistema imune como um todo, então ela evita processos de inflamação, tá? Quando você está com fadiga adrenal, todo esse sistema entra em desequilíbrio. Então você não consegue funcionar de forma adequada e você acaba tendo todos aqueles sintomas que eu falei no início do vídeo. Infelizmente, por conta dessa situação, né, quando você entra em fadiga adrenal, o que isso significa? Suas adrenais não conseguem mais produzir cortisol de forma adequada, você começa a sofrer de insônia, sono não reparador, tá? Você começa a sofrer de desequilíbrio de neurotransmissores e aí você começa a ficar inabilitado a levar uma vida normal. Por quê? Primeiro, seu ciclo circadiano fica completamente desequilibrado. Você já não consegue mais dormir no horário que tem que dormir, você tem dificuldade de acordar no horário que tem que acordar, ou então você fica com insônia o tempo todo, ou você dorme e não tem um sono reparador, você acorda como se tivesse passado um caminhão por cima de você. Diante desse processo, você começa a ter desequilíbrio hormonal, deficiência de testosterona, as enzimas hepáticas começam a ficar alteradas, transaminase pivúrica, oxalacética, gama-GT. Então você já começa a apresentar sinais de síndrome metabólica. Não é uma regra, pessoal. Alguns têm essas alterações nos exames básicos, outros nem isso têm, tá? Então o que acontece? Quando você começa a ter todos esses sintomas e quando você já começa a não conseguir mais levar a vida de forma como você levava anteriormente, normal, você decide ir num especialista, vai num médico, vai num nutricionista, né? Normalmente as pessoas vão diretamente no médico. Chega no médico, fala todos os sintomas, o médico olha para você e fala: isso aí é coisa da sua cabeça, você precisa relaxar, ó, você está muito tenso aí com seus afazeres, ó, vai num psicólogo que vai resolver isso daí. E aí te mandam para casa. Isso quando não te passam um Rivotril, um analgésico para lidar com as dores crônicas, né? Um Rivotril para auxiliar no início do sono. Só que aí você está tratando o sintoma e não a causa do problema. E a causa ela é tratada com uma reformulação da alimentação, hábitos saudáveis, suplementação para suprir deficiências nutricionais, adaptógenos para auxiliar as glândulas adrenais a se reestruturarem. Então o que acontece? Quando você não faz toda essa reformulação de vida que é necessária para se recuperar da fadiga adrenal e você toma os medicamentos alopáticos que eles não tratam a fadiga adrenal, na verdade pioram o caso da fadiga adrenal, você está agredindo ainda mais o seu organismo e mantendo hábitos. Por você ter adoecido, você estará mantendo esses hábitos e piorando cada vez mais. Então o que acontece? Por isso que é uma discussão extremamente importante, pessoal.
Porque a fadiga adrenal, dificilmente ela é reconhecida como enfermidade. A maioria dos médicos dizem que ela não existe. Muitas vezes nunca ouviram falar. Então, o que há de casos de pessoas sofrendo de fadiga adrenal, mas que foram que a abordagem terapêutica passada para essas pessoas não foi dieta, não foi suplementação, não foi mudança de hábitos, foi apenas fármacos. Os fármacos vão agredir mais ainda o organismo dela, não vão tratar a causa do problema, apenas os sintomas, vai mascarar os sintomas, e esses medicamentos, muitas das vezes, principalmente os benzodiazepínicos, eles vão perdendo seu efeito e vão precisando aumentar as dosagens e colocar mais medicamentos. Chega um momento que a pessoa chega na vida e fala, olha, eu não consigo fazer mais nada. A pessoa vive igual um zumbi, dopada, debilitada, e as demais pessoas não conseguem ter empatia com ela, porque não entendem o que está acontecendo com a pessoa. Acha que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é devagar, que a pessoa é mal-humorada à toa, que a pessoa é uma encostada, quando na verdade aquela pessoa ali está tendo uma luta diária só para escovar um dente, por exemplo. Entendeu? Então, a fadiga adrenal, ela reúne todos esses sintomas e ela está muito linkada, muito atrelada aos principais sintomas que são ansiedade, depressão, insônia. Então, o tratamento para a fadiga adrenal é a mudança de hábitos, buscando hábitos saudáveis, alimentação adequada, a dieta, e uma suplementação individualizada, personalizada, diante das deficiências nutricionais dessa pessoa e utilizando os adaptógenos dependendo do estágio em que a pessoa se encontra. E um detalhe importante, pessoal, que ocorre demais. Muitas vezes o profissional da saúde chega a prescrever exames de sangue, por exemplo, até para tentar buscar a causa. Até ouve o que a pessoa está explicando, aí passa os exames básicos, hemograma, creatinina, ureia, hepatograma completo, lipidograma, aí faz lá a bateria de exames. Algumas pessoas que estão em fadiga adrenal, dependendo do estágio, já começam a apresentar pequenas alterações nesses exames. Mas a vasta maioria não apresenta alteração nenhuma nesses exames. A pessoa vai lá, faz os exames, leva no médico, ó, tá aqui, doutor. O médico olha, interpreta, olha, isso aí é da sua cabeça, você está bem, você está saudável, está tudo bem com você. Só que, na verdade, esses exames não servem para diagnosticar a fadiga adrenal, por exemplo. E muitas das vezes, boa parte dos exames deixam de buscar vitamina D3, vitamina B12, e outros exames que auxiliam no diagnóstico da fadiga adrenal. O exame que é padrão ouro para diagnosticar a fadiga adrenal é o cortisol salivar 4 amostras. O cortisol salivar 4 amostras ele vai dizer exatamente em qual estágio de fadiga adrenal você está. Então, você chega o médico passa os exames, aí você entrega os exames para o médico, está tudo ok ali nos exames básicos. O médico olha para você e fala, olha, isso é tudo coisa da sua cabeça, faz um psicólogo aí, um psicólogo aí especializado em psicologia positiva, algo nesse sentido, e você que está com desequilíbrio orgânico, metabólico, endócrino, hormonal no seu organismo, você vai embora para casa e você fica tentando lutar contra isso, tentando usar a psicologia positiva para se reestruturar, mas dificilmente você vai se sentir bem, porque o seu organismo já está desequilibrado, o estrago já está feito. E para isso é necessário fazer todas aquelas mudanças que eu falei para você. Por isso é necessário fazer todas as mudanças que eu falei anteriormente. Hábitos saudáveis, dieta, suplementação. E claro, é muito bom você cuidar, principalmente também, da parte psicológica e da espiritualidade. Psicológico por quê? O estresse emocional é um dos estresses mais agressivos e nocivos para as glândulas adrenais. Então é bom buscar o tratamento multifatorial, englobando todas essas áreas. Então é basicamente isso, pessoal. A fadiga adrenal, os sintomas dela estão muito misturados, linkados aos sintomas de ansiedade e depressão. Tá? Um exemplo simples aqui que eu vou fazer para vocês, no caso de fadiga adrenal, nos estágios mais avançados, estágio 3 e 4. Se a pessoa está
com as adrenais debilitadas, nos estágios mais avançados. Ela passa por uma situação de estresse em que o organismo dela, se ela tivesse saudável, ela poderia lidar com aquele estresse ali numa boa. Só que como ela passou por essa situação de estresse, já estando com a glândula adrenal desabilitada, e ela já está com os sintomas de insônia, aquelas dificuldades todas, ansiedade, e boa parte daqueles sintomas que eu relatei anteriormente, essa pessoa que está doente, quando passa por essa situação estressante, que se ela tivesse saudável, ela lidaria numa boa, por ela estar doente, e a glândula adrenal dela não conseguir excretar cortisol de forma correta para ela lidar com esse estresse pode ser uma prova que ela vai prestar, pode ser uma demora ali no trânsito que deixa a pessoa irritada, entendeu? Pode ser comendo algum doce, algum alimento com glúten, algum alimento que faz muito mal. Então, quando você passa por uma dessas situações que eu relatei agora e você está doente do glândula adrenal, você tem um ataque de pânico, uma crise de pânico. Por que isso ocorre? Você, por estar passando por uma situação de estresse momentâneo, você cobra da sua glândula adrenal a produção de cortisol para te deixar em alerta, com ímpeto, com foco. Só que a glândula adrenal está fadigada, ela está em exaustão. Então ela não consegue produzir cortisol de forma otimizada. O que ela vai produzir? Ela vai reagir ela vai ter uma reação compensatória e vai produzir outros dois hormônios, noradrenalina e adrenalina, que são muito mais excitatórios do que o cortisol. E eles não dão alerta, foco, eles dão hiperexcitação. E aí a pessoa começa a ter taquicardia, começa a hiperventilar, ou seja, ela fica ofegante, não consegue respirar direito, a visão fica borrada, começa a ficar trêmula, começa a ter suor intenso, e começa a ter aperto no peito e a pessoa está achando que está tendo um ataque do coração. É o famoso ataque de pânico. Só que veja bem, pessoal, a pessoa está com uma síndrome metabólica. Só que ela acaba sendo diagnosticada erroneamente como síndrome do pânico. Aí essa pessoa que teve esse ataque decide ir num pronto-socorro. Aí chega no pronto-socorro, aí passam lá para ela um alprazolam, um frontal, alguma coisa nesse sentido, encaminha ela para um neurologista ou para um psiquiatra, ela vai nesse profissional, o profissional muitas vezes, principalmente psiquiatra, nem chega a passar exame de sangue, já prescreve já medicamentos, benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos, não busca causa, trata apenas o sintoma e a pessoa está lá debilitada, com uma síndrome metabólica, ela não altera os hábitos, não altera a dieta, que levaram ela a esse ponto, não acerta a parte psicológica, ou pode até tentar acertar a parte psicológica, só que o desequilíbrio orgânico já está feito, então é necessário da dieta, é necessário a suplementação, é necessário os hábitos saudáveis para se reestruturar e a pessoa fica perdida ali na vida. Então é basicamente isso, tá? É um assunto bastante complexo. Eu vou gravar não só esse vídeo, mas eu vou fazer aqui vou gravar em partes esses vídeos da glândulas adrenais, porque se eu falar desse assunto de uma vez só, vai dar um vídeo de 3, 4 horas, tá? Mas é basicamente isso. Eu imagino que muita gente que assistir esse vídeo aqui vai se correlacionar com esses sintomas. E indico a vocês, gente, leiam, pesquisem, estudem, tá? Sobre fadiga adrenal. Pode ser que o seu caso seja de fadiga adrenal, mas você está com o diagnóstico errado, tá? E o tratamento eu vou passar aqui nos próximos vídeos como que é o tratamento, o que tem que fazer, como é que funciona cada estágio da fadiga adrenal, suplementos, dieta, hábitos saudáveis, tudo direitinho, tá bom? Um abraço a vocês aí, fiquem com Deus.